sem exceção, ele é um estado anormal da mente. O pior luto que um ser humano pode vivenciar é a perda de um filho. E só há algo pior que perder um filho, é perder um filho por suicídio. Eu abri a minha bolsa de remédio e descarreguei a cartela inteira de medicamento na minha mão, tomei tudo que eu tinha de remédio. Como eu não vi, de como eu não percebi, ele pediu ajuda, no meu caso ele pediu ajuda, né? Antes, mãe, não tô aguentando, mãe, tô mal, mas não naquele dia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é atualmente um problema de saúde pública mundial. Trata-se da segunda causa de morte entre pessoas de 10 a 24 anos. A organização afirma que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio e para cada suicídio ocorrem 11 tentativas, totalizando 800 mil mortes por ano. A estimativa é que em 2020 esse número chegue a 1,2 milhão de casos. O que leva a pessoa ao suicídio é quando ela perde um objeto de muito amor. Então, algo que ela investe muita energia. Né? Então, quando ela perde, essa energia fica dissipada. Deveria voltar para ela mesma e não volta. Porque falta até essa questão do cuidar de si. O suicídio desses casos de depressão é aquilo que a gente chama de depressão endógena, uma depressão doentia, uma depressão sem motivos. Então, às vezes a pessoa pode estar tudo bem, mas ela tem uma depressão endógena, que é uma doença mental grave que pode levá-la ao suicídio. Esse é o maior índice de suicídio. É real. Ela entra num estado de depressão, um estado profundo de depressão, e aí ela perde o ânimo pela vida. A vida se torna tão horrível, tão desagradável, tão sem horizonte, sabe? O túnel fecha. Então ela, para se livrar daquele estado extraordinariamente desagradável, deprimido, sem esperança, sem nada, então ela põe fim à vida, como um ato final de desespero. Os primeiros sinais de um possível suicídio é quando a pessoa sai total da rotina dela. É quando ele entra numa depressão muito profunda, então perde a vontade básica da vida. Eu prefiro dividir em dois. O suicida real, aquele que quer de fato se matar, e aquele que usa do suicídio como um meio de chamar a atenção. O suicida propriamente dito, não. Esse, se ele quiser se matar, é muito difícil serem controlados. Por quê? Eles usam de tudo quanto é métodos para te enganar, para você não ver que ele vai tentar o suicídio. Então, às vezes, eles se mostram muito bem para as pessoas, justamente para enganar, para as pessoas não pensarem que eles vão a suicídio. Quando você relaxa a vigilância, e aí eles se matam. Olha, a perda da minha filha, ela ocorreu há mais de 4 anos e meio. Foi no dia 13 de março de 2014. Foi uma quinta-feira. Eu não era uma criança que gostava muito de televisão, gostava de brincar, e brincadeira manual mesmo, jogar carrinho, puxar, era quebrar mesmo, era jogar. Na última fase, assim, nos últimos 2 anos, ele estava andando bastante de skate, ele gostava de correr, de exercícios assim. E ele teve fases de fotografia, teve vários hobbies. Mas a última ele estava andando de skate e correndo. O negócio dele era ficar em casa, assistir televisão, brincar com Lego, com essas coisas de montar, desenhar. Então ele sempre foi muito tranquilo e muito alegre, muito brincalhão. Nós fomos almoçar, ainda fomos pegar torta na frente, uma torta de palmito. Ela até perguntou se ia dividir ao meio, como de hábito.
Quer dizer, ela estava centrada na rotina normal do dia a dia. 3h30 da tarde eu a deixei, a despedida foi normal. E com as recomendações de praxe, a gente tem um hábito de se encontrar no final do dia, que é quando meus outros dois filhos chegam da escola para irmos sair, para tomar um lanche. Totalmente expansivo, sorria demais, não era fechado, não, então assim, foi muito difícil eu entender que ele estava com depressão, né? Durante uma fase na adolescência, ele foi diagnosticado bipolar, porque ele tinha umas coisas assim, dizendo, mãe, não tô legal, tal, e aí eu levei num psicólogo, era num psiquiatra. Para mim não era a depressão clássica, né? Fugia um pouco, então isso me deixou muito confusa também. Achei que ele estivesse bem e acabou não estando. Ele se abria comigo, eu sabia das angústias, né? Desde os 20 anos, ele dizia que sentia um vazio muito grande. E a gente conversava sempre sobre isso, né? Mas eu sugeria que ele aceitasse ajuda de psiquiatra, psicólogo, mas ele era resistente, nunca quis. E a única coisa que eu consegui foi levá-lo para um terapeuta holístico que tratava de fazer medicina chinesa. E ele conseguiu fazer acupuntura, massagens e outras terapias. E ficou muito bem durante 1 ano e meio quando ele estava fazendo essa terapia. Mas aí o terapeuta precisou se ausentar do trabalho, ele parou a terapia por mais de 1 ano e aí não retornou mais. Eu tinha combinado com a minha filha, a outra filha, a Raíssa, de pegá-la às 6 horas na saída da escola. Ela me ligou, mas eu estava no meio da última diligência. Eu falei para ela, olha, não vale a pena você me esperar. Você indo a pé, você chega antes de mim. Aí ela, quando viu que nós chegamos, ela já foi gritando, né? Avisando o que estava acontecendo. E ela realmente, infelizmente, chegou 10 minutos antes e viu aquela cena, né? A madrugada foi confusa. Ele estava há 1 mês e pouco sem sair de casa. Não, ele tinha sido às férias, ele não tinha voltado para a faculdade. Só que ele não estava saindo de casa, coisa que nunca tinha acontecido, nunca. Estava 1 mês e pouco em casa. No outro dia, foi um dia totalmente diferente. Ele saiu, correu, ele nadou, estava calor. Eu estava num lugar, ele ligou para mim e falou assim, mãe, fiz meu carro pegar, o carro dele, 2 meses que ele não usava o carro, a bateria tinha arriado. Ele fez o carro pegar, aí ele falou, fiz uma faxina no meu carro e ainda usou assim, a seguinte frase. Ele falou, limpei todo, porque ele era muito bagunceiro o carro, né, aquelas águas jogadas, aquelas coisas todas. Ele falou assim, limpei o meu carro, como eu organizei meu carro, como eu queria organizar minha vida, mãe, eu vou organizar minha vida assim, comecei do carro hoje. O carro está funcionando. Aconteceu numa segunda-feira, aproximadamente 6 horas da manhã. No dia anterior, um dia normal, ele chegou da balada, dormiu até as 2, almoçou, conversou alguma coisa com a gente, estava animado, assistiu as séries dele. Às 10h30 mais ou menos eu me despedi dele, bati no quarto, dei um beijo de boa noite, porque eu viajaria na segunda noite, né? Mas a gente ainda ia ter contato na segunda, porque ele estaria de folga. E dei um beijo de boa noite. No dia seguinte, eu fui acordada pelo interfone do porteiro. Assim, muitas atitudes estranhas. Ele subiu molhado da piscina. Eu falei para ele tomar banho, para sair. Ele falou assim, mãe, me dá um abraço. Me abraçou muito forte, quase chorando. Ainda brinquei com ele e falei, Bruno, você tá parecendo um bebezinho. Eu falei, né? Falei, vai tomar banho que você tá gelado. Aí houve todo um desdobramento. Ela deixou um bilhete, só que eu não desgrudei do corpo dela o tempo inteiro, até chegar ao médico legista. Isso demorou horas. E nesse ínterim, o bilhete a minha outra filha viu, leu, bilhete curto, e o bilhete mais ou menos dizia que a culpa não era de ninguém, que ela não aguentava mais, que gente morta não decepciona ninguém, e que era o melhor que ela tinha para fazer. Aí fui trabalhar, eu ia viajar à noite, ele ligou para mim 8 horas da manhã, que horas você vai para casa, mãe? Falei, 12h, 1h eu tô em casa. Tá bom, mãe, então eu tô lá pra gente conversar, que eu tô sem celular. Eu falei, eu vi. E
Aí eu estava no banco, porque eu ia viajar à noite, o banco não pode, né, pode atender o telefone, tocou, eu lembro que eu atendi só e falei assim, não deixei ele falar. Falei, Bruno, tô saindo do banco, já te ligo. E quando eu liguei, saí de dentro da agência, ele estava no carro, e liguei do carro, ele estava com uma voz bem pastosa, assim, mãe, te amo. Ele atendeu, só falou isso e ficou mudo. E aí vocês imaginam meu coração? Falei, não, calma. Meu marido desceu pra ver e quando ele viu era ele mesmo. E aí, nossa vida virou do avesso. Foi isso. Há coisa de um ano, de alguns meses atrás, o meu melhor amigo falou que ele estava do meu lado na ocasião, mais de 100 pessoas, ele disse, olha, aí ele me contou que aquele momento foi um momento assustador para todo mundo compreendeu, mas eu parecia um animal sangrando, né? Foi um momento assim, acho que de dor suprema, que acho que nenhum ser humano viu. É uma dor muito grande, eu não consigo explicar, né? De você sentir que uma pessoa não quer mais viver, que ela não... Por que um jovem perfeito não quer? Embora o Felipe, desde os 17, dissesse que ele sentia que ele morreria jovem. Ele dizia que ele sentia que ele não ia chegar até os 30, mas que ele não estava dizendo que iria se matar, não era isso. Era uma sensação que ele tinha de que ele morreria cedo. E ele falava, mãe, não estou dizendo que eu vou me suicidar, não é nada disso, é uma sensação que eu tenho. Então eu já tinha pensado em perder o meu filho jovem porque ele tinha me provocado esse pensamento. Mas nunca, jamais pensei que ele pudesse se despedir da vida dessa forma, jamais. E eu nunca pensei em suicídio, mas depois que eu perdi a minha filha, essa coisa do suicídio veio muito no começo, veio muito. Mas onde eu me fortaleci e agora não vem mais, ao contrário, eu quero viver mais 60 anos, eu tenho 60 anos, estou vivendo uma nova etapa, a condição de idoso, né? E eu quero viver mais 60 anos, se puder, porque o que eu já consegui fazer em 4 anos e meio para a transformação da realidade do nosso país, do mundo à nossa volta, me dá um regozijo, uma alegria muito grande e um ânimo para seguir esse caminho. Nick, atualmente Nick, sou uma pessoa que eu tenho uma mente perturbada no sentido de querer mudar o mundo e saber que eu não sou capaz de fazer isso sozinho. Tive uma vida bem complicada, uma infância bem complicada. Meu pai usava droga, inclusive crack, sofria bastante bullying. Uma época bem difícil para mim foi quando eu estava com 15 anos, porque foi aí quando eu tive a absoluta certeza, entre aspas, que eu não conseguia fugir mais da minha homossexualidade. E aí eu renasci, né, dia 22 de setembro do ano passado, depois de ter passado por alguns problemas, minha ex-namorada ter terminado comigo, eu ter sofrido um abuso sexual. Eu acabei tentando suicídio no dia 22 de setembro de 2017, aqui na faculdade, após uma colega de sala me agredir verbalmente. Eu estava muito frágil, num momento muito frágil. Eu acabei me perdendo aqui nas ruas próximas e tentei suicídio. Com os medicamentos que eu tomava para depressão. E dia 11 de outubro de 2017 eu tentei de novo, novamente com os medicamentos. Mas eu não fiquei tão ruim quanto da primeira vez. Da primeira vez eu fiquei pior, mas também sobrevivi. E de lá para cá eu comecei o SUS, meus pais, as pessoas ao meu redor começaram a levar minha depressão a sério. E hoje eu tenho depressão ainda, tomo medicação, mas se eu for comparar o que eu era um ano atrás, eu estou muito melhor. E aí eu fiquei bem mal, assim. Eu não lembro muito bem o que foi que eu senti, porque foi a primeira vez eu fiquei pior. Eu só sei que eu entrei no metrô
E aí eu via todo mundo rindo, as pessoas voltando da faculdade, gente voltando do trabalho, muita gente feliz. E eu estava me sentindo um lixo. Então chegou a hora de eu tomar o meu remédio. Eu abri a minha bolsa de remédio e descarreguei a cartela inteira de medicamento na minha mão. Tomei tudo que eu tinha de remédio, como se eu só tivesse tentado anestesiar uma dor. E eu me arrependo, assim, porque dói, sabe? Não é uma covardia, você realmente às vezes não aguenta a dor. Então eu me arrependo muito, assim. Hoje, de estar um pouco melhor, eu olho assim e falo assim, eu não tentaria novamente, eu não tentaria. Eu acredito que a principal importância de falarmos em suicídio na mídia é para dar a conotação que de fato ele tem, né? O suicídio é um problema de saúde pública, então se a gente não falar nisso, a gente acaba colaborando para que esse problema de saúde pública acabe ficando cada vez maior. O problema no fato de que a imprensa se limita a cobrir o suicídio só quando ele acontece com pessoas famosas, com celebridades, gente que inspira outras pessoas, gerar um fator de risco que é a romantização do suicídio. É tornar o suicídio como algo inspirador, já que você viu que alguém em quem você se inspira cometeu o suicídio e passa a pensar que aquele ato foi a solução para os problemas, foi um ato heróico, entre aspas, e não a consequência de uma doença. A gente sabe que 90% dos casos de suicídio são ligados a transtornos psíquicos, então a gente tem um dever de esclarecer, de colocar caminhos, de mostrar o que as pessoas podem fazer se esse tipo de problema estiver na casa delas, né? Então essa hoje é a maneira que a gente optou, que a gente acha que é a mais correta, a mais adequada para esse momento de tratar do tema. Aí a gente consegue ver que tem uma camada da sociedade ali que precisa ser atingida pela informação, que ela precisa ser orientada, né? Que ela causa o interesse público, né? Tem muitas pessoas que têm filhos, têm parentes nessa idade que estão passando por problemas e elas precisam ser orientadas. Então eu acho que nessa hora sim vira notícia, na hora que a gente transforma um fato isolado em dados, que a gente pega esses dados e transforma em notícia. Os números crescem cada vez mais e as pessoas se informam cada vez menos. Então ele surge como um fator muito importante de ser noticiado, porque ele se põe cada vez mais como um problema grave de saúde pública, que a gente não pode se omitir, a gente não pode deixar de falar. Então, nesse aspecto, nessa relevância do suicídio, é que a gente precisa atacar. É aí que a gente precisa desenvolver nosso papel enquanto empresa, enquanto imprensa, enquanto um setor que informa as pessoas, que presta esse serviço público de transmitir informação. Você que é jovem, tenha só um pouco de paciência, né? Eu acho que é como o alcoólatra, só mais um dia, só mais um dia, só mais um dia. E não hesite em pedir ajuda, não hesite em pedir colo, porque existem muitas pessoas dispostas a ajudar as pessoas que estão precisando. Então eu acho que para o jovem que tudo tem uma saída, que os mais velhos já passaram por problemas, cada um na sua idade, na sua fase, de como era, né, como estava o mundo, mas todos passaram por angústias. É o que vai te formar e te dar as novas identidades que vão se extrair de você enquanto pessoa humana. Se você não se amar, ninguém vai te amar. É isso, você tem que pensar em você primeiramente para depois pensar na sua dor, no que as pessoas estão causando com você. Olha para você e pensa como você quer se ver realmente, se você quer viver dentro dessa dor ou se você quer se curar disso, quer ser uma pessoa feliz e quer ser uma pessoa que possa estar inspirando outras pessoas a lidar com esses problemas. Pensar em você, pensar em amor próprio. Amor próprio pode te ajudar a sair dessa.
A cada dia, você terá novas oportunidades e desafios. E quando precisar conversar com alguém para contar sobre os seus sentimentos, ligue para o Centro de Valorização da Vida, que é uma associação filantrópica que oferece apoio emocional sob total sigilo e anonimato. O atendimento é gratuito e funciona 24 horas. Ligue 188 ou acesse o site www.cvv.org.br.